Hoje vamos falar de como deixar de ouvir sua impostora. Boa tarde. Vamos começando. Vou colocar aqui também no YouTube. Ontem, nosso primeiro dia de esquenta, nós falamos sobre o subconsciente e todas essas crenças que temos no nosso subconsciente. E hoje nós vamos partir para a impostora, porque a gente trabalha também no subconsciente para sentir-se suficiente, né? Ouvir a impostora, validar essas vozes que tem muito do consciente coletivo, né? Tem muito das pessoas, da sociedade sempre questionando se tá bom, sempre questionando, ou melhor, que não tá bom, né? Sempre questionando que tem que fazer mais. E a gente se conecta muitas vezes com isso e acaba caindo, né? E eu vou falar mais sobre o que é essa síndrome da impostora. A gente vai fazer exercícios para cuidar dela e não ficar ouvindo, né? Essa impostora que aparece dentro de nós muitas vezes e vai impedindo a gente de realizar, vai impedindo a gente de colocar para o mundo o que a gente acredita. E como fazer, né? Como não dar valor a essas vozes, a essa impostora, e como prestar atenção se são desculpas para não começar e validação da impostora e ficar ouvindo a impostora, que muito provavelmente porque isso também tá no nosso subconsciente, né? O que a gente aprendeu até os 7 anos, como eu falei ontem, interfere muito no que eu acredito de mim. Então, será que a minha criança, ela se sente suficiente? Será que ela foi reconhecida na infância para se sentir suficiente hoje na fase adulta? Tudo que a gente experiencia na infância tá guardado dentro de nós, tá? Nesse lugar do subconsciente. E trabalhar essa criança interior nos fortalece hoje. Então, voltar lá no passado, em meditação, em concentração, vai alterar o meu presente. E falar da impostora é falar também sobre essa criança. Hoje nós vamos fazer exercício pra gente entrar em conexão com essa impostora e amanhã a gente vai tratar da criança. Ontem nós encontramos as nossas crenças e o que a gente já tá pronta para liberar quando a gente falou do subconsciente. Se você não assistiu esse vídeo de ontem, tá salvo. Aí depois que acabar esse ou em outro momento você faz a meditação que eu trouxe ontem, porque a gente vai trazer essa questão também amanhã na criança interior. Então hoje a gente vai falar sobre a impostora, a gente vai trabalhar essas vozes pra gente amanhã dar continuidade na criança interior. Como que a gente começa falando dessa impostora, né? Sempre que você tem uma vontade de realizar, de fazer alguma coisa na sua vida, mas você coloca um impeditivo, você coloca algo que não permite e você acaba nem pensando no que você quer realizar e muitas vezes você nem sabe o que você quer, provavelmente você tá dando mais ouvidos a essas vozes que a gente chama de impostora, né? Que é aquela coisa de, nossa, eu estudo, eu pratico e aí quando eu vou realmente concretizar, parece que eu não me sinto boa o suficiente, parece que sempre tá faltando um pouquinho. E aí, como que a gente percebe, né, que isso aparece? Quando você pensa assim, por exemplo, se você vai usar o seu Instagram para fazer o que você gosta, né, para realizar o seu trabalho. Ai, mas meu celular não é muito bom. Meu celular, preciso trocar esse celular aí, mas agora eu não tô com dinheiro para trocar o celular.
Ou então, eu tô no lugar, não tenho um lugar para trabalhar na minha casa, preciso mudar de casa. Quando eu mudar de casa, aí sim eu vou poder trabalhar com o que eu tô querendo. Aí sim eu vou ter como fazer isso. Ou até mesmo achar que eu não sei fazer, por exemplo, as mídias digitais do meu Instagram. Eu não tenho, né, uma mídia boa. Eu tenho que pagar uma pessoa para fazer minhas mídias digitais. Gente, vou dar o meu exemplo. Se vocês voltarem aí no meu feed, e eu não sou a pessoa que tira o conteúdo antigo só para ter meu conteúdo tá tudo desde o início, quando eu comecei a falar sobre autoconhecimento desde 2018, 2019. As minhas, vão olhar principalmente as minhas artes de Canvas. Umas artes que eu fazia como dava. Eu fazia como eu conseguia fazer naquele momento. E hoje eu tenho muito orgulho disso. Por quê? Hoje, e ainda sou eu que faço as minhas artes. Eu não tenho uma pessoa para fazer isso para mim por enquanto. E eu tenho orgulho porque eu consigo reconhecer que eu fazia o que eu podia. Eu fazia o meu melhor, mas eu fazia. E até hoje eu fiz uma postagem escrevendo sobre isso agora, antes da gente entrar aqui. Que eu sempre tive medo do julgamento, eu sempre tive medo de falar uma besteira. E isso aconteceu várias vezes, eu já falei várias besteiras. E tudo certo. Por quê? Porque a gente cresce com isso. Então, o medo sempre vai existir. Pode ser que não nessa intensidade que te paralise, e uma hora ele desaparece totalmente. Pode ser que ele vá embora realmente, mas o início, ele vai estar aí. Então, como que a gente começa, né? Primeiro, reconhecendo quando que a gente percebe que essa impostora, ela é mais forte do que a sua essência, do que a sua verdade. E pra gente reconhecer isso, eu vou trazer vocês uma meditação um pouco mais rápida, para depois a gente fazer os exercícios de anotar o que a gente já faz e o que a gente já tem de positivo, quais já são as nossas habilidades. E a gente vai interiorizando isso em meditação. Então vamos lá, fecha os olhos, senta numa postura confortável. Vai respirando, trazendo ar para os pulmões. Ocupando seu corpo, situando-se em cada parte dele. Ancorando sua presença, sua consciência. Ficando disponível e aberta para esse momento agora, no presente. Do centro do seu coração, imagine uma luz que sai e vai lá para o centro da Terra. Essa energia do centro da Terra vem subindo pelas camadas terrestres, entrando pela sola dos seus pés, subindo pelas suas pernas. Essa energia abre e alinha cada um dos seus chakras, purifica e harmoniza. Chega no topo da sua cabeça, se forma uma linda bola de luz. Você projeta sua consciência dentro dessa bola de luz e começa a flutuar. Flutuar acima do espaço da sua casa, flutuar acima das nuvens, passando pela camada da atmosfera terrestre, passando por planetas, estrelas, e vai subindo, passando por outros universos, passando por luzes claras, luzes escuras, luzes claras novamente, luzes douradas, passando por luzes rosas até avistar um portal de luz branca. Adentra esse portal de luz, sua bola de luz se dissolve, você se funde com essa energia da criação, com essa luz branca, se tornando uma com o todo. Em conexão com essa energia, você vai se perguntar: Criador, Criadora, Deus, Deusa, quais os momentos em que eu evito fazer o que eu vim fazer aqui na Terra?
Quais os momentos em que eu valido qualquer afirmação que vem na minha cabeça, qualquer pensamento que me tira do meu caminho. Respira fundo. E aos poucos vem retornando. Então, esses momentos em que você acredita nesses pensamentos, ou às vezes pessoas que falam, parece que são vozes, nessas vozes. Esses momentos provavelmente são os momentos que você valida mais a sua impostora e você deixa de acreditar na sua potência. Tá, então você já tem esses momentos. E o que a gente vai fazer agora, né? E agora? O que eu faço com isso? Não vai continuar com isso. Vocês vão escrever tudo o que vocês já fizeram na vida de vocês quanto a estudo. Mas eu quero trabalhar no exemplo, né, de Theta Healers, que são a maioria nesse momento aqui. Quero trabalhar com Theta Healing. Mas eu só tenho tantos cursos. E aí você anota esses cursos que você já tem, que são importantes sim, e outros cursos que você já fez que não é dessa área. Por quê? A gente tem não sei, eu acho que também é certa fuga e certa crença na impostora, de achar que a gente só é a partir do... Só inclui na nossa vida, na nossa carreira profissional, a partir do momento em que eu fiz a escolha XYZ nessa área. E, na verdade, tudo o que eu fui antes, eu trago hoje. Então, eu não tenho como excluir o tempo que eu tive nas escolas, que foi muito rico, que foi maravilhoso, que me ensinou tanto. Então, tudo o que eu trouxe... Todos os cursos que eu fiz de letras, português, os cursos que eu fiz de especialização em literatura, workshops que eu fiz de contação de história, tudo isso inclui na minha vida e me faz ser quem eu sou hoje. Então não tem como eu excluir tudo aquilo que eu vivi e falar, mas eu só tenho... Não, você tem um monte de coisa que muitas vezes você não reconhece. É como se você... Quando você se pergunta o que eu tenho, é como se você só enxergasse a partir do momento que você decidiu o que você quer. Mas antes disso, você já estava caminhando em direção ao seu propósito, sem saber que era propósito. Então, tudo que você viveu faz parte, é muito importante na sua vida. Então, desde experiências, vivências que você passou, até livros que você leu, filmes que você assistiu, teatro se você foi, tudo que você viveu e experienciou contribui para você ser quem você é hoje. E isso também é importante. Então, é muito fundamental você anotar tudo que você se recorda. E pode ter coisa que você nem se lembre agora. Mas é importante que você anote para você ver, gente, a lista de coisa que você já fez. Tenho certeza, a lista de cursos, de workshop, de seminário, de tudo que você já fez na sua vida, que no momento de você colocar em prática, você exclui, você esquece, fala assim, não, mas ainda não tá bom, não, mas ainda eu tenho que fazer mais. Então anote tudo que você já fez e também... Você, do outro lado da folha, né, você vai colocando aí 2 colunas. Do outro lado da folha, você coloca tudo que você já tem de habilidade. Então, se você é uma pessoa empática, que eu acredito que se vocês chegam até o que eu falo, que é muito sobre energia, você é uma pessoa empática. As habilidades como... raciocínio rápido, o jogo de cintura que você tem para sair de certas situações, tudo que você sente que são habilidades que você desenvolve
que você já tem, que você consegue reconhecer. Com certeza tem muita coisa que você ainda não reconhece, mas isso é um processo, né? A gente chega lá. Então anotem essas duas colunas. Os cursos que eu já fiz, os workshops, seminário, palestra. E do outro lado, o que que eu já tenho hoje, o que que eu já tenho de habilidade, o que que eu já tenho de se eu sou empática, se eu sou uma pessoa com jogo de cintura, se eu sou uma pessoa que gosta de falar da vida, gente. Isso é uma característica fundamental para você viver o seu processo e você às vezes acha, mas eu sou muito faladeira, sabe assim? E geralmente as coisas que a gente ouvia na infância, nossa, mas você faz tal coisa, que a gente associava a algo negativo, também tem muita qualidade por trás disso que você pode usar hoje. Eu, por exemplo, eu sempre era a pessoa que chegava na frente das situações. Aí a minha avó falava assim, nossa, parece parteira. Já ouviram essa expressão? Eu ouvia pra caramba. E parteira lá, não pode ver alguma coisa que já quer saber o que que é. Isso era característica de uma pessoa. E antigamente falavam até que eram as curiosas, né? Parteira era associada a curiosa. Por quê? O que que eu identifico isso hoje em mim? Que característica eu uso hoje em mim quando eu me conecto com isso? Que eu sou realmente curiosa. Eu quero saber o porquê. Eu quero entender como que eu cheguei nesse lugar. Tá rindo, né? Eu quero entender por que que eu tenho essa crença, falando, né, do Theta e de outros trabalhos. Por que que isso chegou aqui? Porque essa história é muito positiva. Então, essa característica que falavam, né, que me recriminavam, porque era cultural mesmo você recriminar nesse ponto. Hoje me ajuda pra caramba. Então essa característica eu também reconheço em mim. Isso também me fortalece nos momentos que eu falo assim, ai não, mas peraí, acho que eu não vou fazer isso, eu não vou colocar a cara lá, porque ninguém vai querer. E a gente tem muito isso, né? Quem que vai querer saber o que eu tenho pra falar? Muita gente quer saber o que você tem pra falar, desde que você se conecte com o que você realmente tem pra falar. Mas se você para antes desse momento, né? Se você, não, mas eu ainda não tenho um escritório, eu ainda não tenho uma pessoa para fazer o marketing, eu ainda não tenho uma casa que eu possa ter um espaço para isso. Então você nem sabe o que você veio para falar, porque antes disso vem essas crenças, vem essa impostora. Então reconheça tudo que você já é, tudo que você tem de característica, até o que você achava que era um ponto negativo, né? No meu caso, parteira curiosa. E aí, observa também, depois que você, né, fez essas duas colunas, observa se você consegue colocar os seus limites. Então, se você, muitas vezes, coloca os seus limites nos seus relacionamentos. Se as pessoas que você convive são pessoas que te impulsionam ou são pessoas que te desencorajam. Se são pessoas que falam, poxa, que legal que você tá realmente fazendo o que você gosta, que legal que você começou esse trabalho. Ou se você percebe que são pessoas que, ai, nossa, né, mas complicado isso, né, que você tá fazendo, será que vai dar certo? Nossa, né, difícil. O que essas pessoas estão falando também tem muito a ver do que você tá acreditando no momento, e não tem problema, uma hora isso vai mudar. Uma hora as pessoas vão parar de ficar te questionando. Mas enquanto você ainda, no fundo, acredita que você ainda não pode começar, você evita, sabe assim? Faz a francesa, sabe? Tipo, desvia um pouquinho. Evita ficar muito próxima, evita absorver essa dúvida que a pessoa tem dela mesma às vezes. E as pessoas não fazem isso por mal, sabe? Elas estão expondo ali, às vezes, o que elas têm medo também. E eu lembro que quando eu saí da escola, né, quando eu exonerei meu cargo de funcionária pública, tinha muitas pessoas que falavam que eu era louca, né? Você é louca! Nossa! E aí você vai... Como vai ser sua aposentadoria?
Agora você já tá 7 anos, eu teria que trabalhar o resto da vida, eu acho, né, gente, pra esperar essa tal dessa aposentadoria que as pessoas falavam. E tudo bem, as pessoas acreditam nisso, né? Mas eu já não tava mais feliz, não tava mais realizada com aquele formato que eu vivia. E aí, essas pessoas que eu encontrava, elas estavam falando também sobre o que eu acreditava no fundo, né? Os espelhos. Então, elas estavam sendo o meu espelho. E daí eu olhava e falava assim, nossa, acho que eu vou trabalhar um pouquinho mais isso internamente dentro de mim. Já tava decidida. Mas ainda eu, né? E eu sempre fui a pessoa que anotava lá no bloquinho de notas. Trabalhar o medo da aposentadoria, né? E então usar isso também como um norte para você se olhar, mas não ter que ficar o tempo todo convivendo com essas pessoas, porque são os limites saudáveis, sabe? Quando você fala não para certas pessoas que te questionam, você tá falando sim pra sua verdade, você tá falando sim pro que você acredita. Então observa essas pessoas e se aproxima das pessoas que você às vezes nem imaginava, mas que te apoiam, sabe? Às vezes você não tem a menor intimidade com certas pessoas. Eu comecei a construir um círculo muito novo nesse período, porque tinha muita gente que eu nem imaginava, que falava, meu, que legal, é isso aí, né? Faz o que você acredita. Então coloque esses limites, principalmente nas pessoas que você sente que não tá agregando no seu momento. E quando você percebe, né, a gente fez essa meditação para ver que momentos você ouve a sua impostora. E muito provavelmente você ouve a sua impostora quando você pensa assim, o que vão pensar de mim? O que vão falar se eu contar o que eu acredito? Esse seu pensamento de o que vão falar se eu contar o que eu acredito, ele na verdade, ele diz mais sobre você do que sobre essas pessoas que você acha que vão falar alguma coisa. Porque, às vezes, as pessoas estão lá cuidando da vida delas e elas nem vão ter esse pensamento que você tá achando que elas vão ter. Então, muitas vezes, a gente valida a impostora e a gente pensa em algo que talvez nem vá acontecer. Então, esse pensamento, esse medo, ele tá falando sobre o que você tem dentro de você e não tanto sobre essas pessoas. E quando você olha pra fora e se compara, principalmente se você quer divulgar seu trabalho na internet, e aí você olha pra quem tá trabalhando e você olhando pra quem tá trabalhando na internet, né, no Instagram, você fala assim, nossa, mas olha essa pessoa, ela já tá fazendo isso e eu nunca vou ser essa pessoa. E na verdade o pensamento meu, que legal, essa pessoa deve ter trabalhado bastante, né? E ela conseguiu chegar aí, eu também posso, eu também consigo, eu também vou fazer o meu melhor para eu chegar aí. Mas não com aquela comparação de quem é ela e quem sou eu, mas ela tem o caminho dela e eu tenho o meu caminho. Gente, não existe um caminho igual, porque é aquilo que eu falei no início, quando você anota todos os cursos que você fez na sua vida, quando eu anoto os cursos que eu fiz quando eu trabalhava como professora, como funcionária pública, e hoje, né, como terapeuta, como instrutora de yoga, como Theta Healer, eu tenho uma vivência muito única. Então, se eu tenho essa vivência muito única, o meu caminho vai ser único. O meu caminho não vai ser igual ao caminho de ninguém. A mesma coisa você, o seu caminho vai ser único. Então, não tem como você achar que você fazendo a mesma coisa que a outra pessoa tá fazendo, você vai chegar. Então, ouvir a impostora quando ela fala assim, mas essa pessoa aí, ela tá fazendo porque ela tem tal coisa, ela tá fazendo isso porque ela tem confiança. Sabe a história? Aquela comparação, né? Que a minha mãe sempre fala, vê as pincas que eu tomo, mas não vê os tombos que eu levo. É isso, é exatamente isso. A gente não sabe o que essa pessoa passou. E aí eu também volto e falo pra vocês, voltem lá no meu Instagram, lá embaixo, e vejam os meus vídeos. Gente, é muito bom ver isso. E
Por quê? Porque eu falava como eu sabia falar, entendeu? Eu não conseguia ser natural, eu não conseguia, porque eu tava lá, ai, tá, preciso começar. Ah, tá, eu vou falar aqui, ai, anotava super assim, bonitinho o script, falava, às vezes não falava nada daquilo, ficava no mundo da lua pra conseguir trazer o que eu tinha pra trazer. Então, é esse percurso, sabe? É esse trajeto. E aí, essa impostora aparece nos momentos em que você vê onde as pessoas já chegaram, quando você vê o que as pessoas já fizeram e você se diminui. Isso deve servir como exemplos positivos para você. Isso é inspiração, né? Essa é a diferença da inspiração e da inveja, né? Que é o senso crítico que muitas vezes domina ao ponto de você achar que você não consegue. A inveja te coloca nesse lugar de, eu não consigo. E não, né? Você se desempodera quando você acha que a pessoa conseguiu e você não. Mas é no sentido de você voltar a olhar. Se ela consegue, eu também consigo. Você se conectar com essa abundância e não com essa escassez de, só ela consegue. Não, eu também posso. Eu, com a minha história, com as minhas verdades, com a minha essência, eu também consigo, né? Então, e como faz, né? Pra você acreditar nisso? Tenha sempre em mãos essa lista e vá atualizando essa lista das minhas habilidades, de eu ser uma pessoa, como eu falei pra você, lá vem a parteira curiosa, né? Vem a pessoa que quer saber das coisas. Então, eu sou uma pessoa que eu quero sempre saber por quê, que eu quero tá indo atrás. Então, essa é a minha característica. As características também que você consegue reconhecer, eu tenho paciência, eu tenho resiliência, eu consigo me adaptar a situações, eu não desisto fácil das coisas. Então você tem em mãos sempre isso para te lembrar, principalmente quando você estiver perto de um momento importante da sua vida, que você vai realizar alguma coisa, gente, isso faz muita diferença. Muita diferença. Eu já vi também algumas pessoas que fazem aquele quadro dos sonhos. Eu sinto que ajuda pra caramba, porque o sonho é maior do que a impostora. Então, quando você se conecta com o seu sonho, quando você enxerga o seu sonho, esse sonho ele vai ser maior do que qualquer desculpa que a sua mente dê, sabe? De não, ainda não tá bom, ainda tem que estudar mais. Não, mas depois que você fizer aquele curso, daí sim. E é o que eu sempre falo, né? A segurança, ela não vem antes da prática. Isso é invertido. Primeiro você pratica, depois você tem segurança. E essa segurança, ela não existe se você não tá ali vivendo com o que você tá fazendo, né? Com o que você tá colocando no mundo. E essa segurança só vai acontecer a partir do momento que você para de fugir da prática. Que você vai voltando no exemplo, né, dos vídeos que eu gravava. Hoje eu não tenho tanto aquela insegurança, porque eu pratiquei, colocava e sabe, e lançava e vamos ver o que vai dar. E hoje eu consigo ter mais segurança, mas ainda, todas as vezes que eu vou gravar alguma coisa, eu fico... deixa pra depois, depois, e aí eu paro. Não, calma aí. Por que eu tô deixando isso pra depois, né? Começo a fazer os diggings, né? Que a Teta Healer começa a fazer meus questionamentos. Por que eu vou fazer isso pra depois? O que eu tenho de tão importante pra fazer que não falar pras pessoas o que eu acredito, não cuidar, né, do meu próprio trabalho, da minha missão, do meu propósito. Então, isso aparece na vida da gente, né? Essa falta de segurança, mas a gente... também a bagagem da coragem, né? É algo que você carrega, essa coragem você carrega e vai. Não que você fique sem medo, você vai com o medo que você tem mesmo, mas também com a sua coragem. Então você vai equilibrando isso. Então você fez as suas 2 listas hoje e nós temos o exercício que nós fizemos ontem de saber qual questão você tá pronta para liberar. E quem já tá aqui, ontem eu falei sobre o sorteio da leitura intuitiva. Então, me escrevam aqui nos comentários quem quer participar do sorteio da leitura intuitiva,
porque hoje já vai ter uma pessoa que vai ganhar uma leitura intuitiva no sorteio que eu vou fazer já. Me inscrevam. E também vai ter sorteio de um atendimento, provavelmente, vamos ver se eu faço amanhã ou quinta ou sexta. Eu vou me conectar aqui e ver o que faz mais sentido. Então, hoje é nosso segundo dia do Esquenta, que é o Renascença Workshop, que eu vou trazer a data para vocês logo logo, tô organizando isso. E a gente tá tendo esses vídeos de ontem até sexta-feira, que é pra gente começar a entrar em contato com esses assuntos que a gente vai trabalhar no workshop Esquenta. E o que vai acontecer nesse workshop? A gente vai ter reprogramação do subconsciente. Então, por isso que ontem eu falei o que era o subconsciente, eu dei exemplos e nós nos conectamos com o nosso subconsciente. E aí hoje nós trouxemos, né, essas formas de liberar essa impostora, de não dar ouvidos a essa impostora, e amanhã a gente vai entrar em contato com a criança interior, manifestando essa leitura. Muito bom. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui, vou perguntar pro criador, tá? E amanhã tem mais leitura, mais sorteio de leitura, tá, gente? Tá. Quem ganhou a leitura foi a Evelyn. Parabéns, querida. Então, amanhã a gente vai ter outro sorteio. E me falem se vocês têm interesse em outro sorteio amanhã, a hora que eu salvar esse vídeo, tá? Porque daí, se tem pessoas interessadas, eu faço o sorteio amanhã. Então, eu vou salvar essa live de hoje. Aí amanhã, dependendo, né, de quem comentar que quer que tenha sorteio, amanhã eu faço sorteio de uma outra leitura intuitiva. E aí, como que vai começar? Como que vai ser o sorteio, Evelyn? Como que vai ser a leitura, Evelyn? Eu vou mandar pra você um direct, sabia, né? Eu vou mandar pra você um direct e aí você tem direito a fazer uma pergunta nesse formato de leitura. Então você vai se conectar com uma pergunta que você sente que é um desafio pra você e aí eu trago uma leitura intuitiva do que é mais elevado pra você nesse momento. E, gente, amanhã tem mais leitura, tá? Muito grata a todo mundo que participou, todo mundo que quer leitura que tá aqui. Temos leitura até sexta-feira, temos sorteio, tá bom, meus amores? Muito feliz que vocês estão aqui. Amanhã a gente vai liberar mais impostora e também aquela crença, fazendo exercício da criança interior. E todo mundo que já fez exercício da criança interior sabe que o negócio libera, né? Que é bem profundo. Então a gente se vê amanhã, mesmo horário, 12h12. Muito feliz com a presença de cada um, muito grata mesmo pela participação. Se você não viu o vídeo do subconsciente, vê que tá salvo, que tem exercício também para trazer uma crença que você tá pronto para liberar, alguma situação, algum choque, trauma. Tá bom, amores? Beijos!